Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, CPAD, terceiro trimestre do ano de 2023. Estamos estudando o assunto do trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito de Babilônia. Hoje vamos estar estudando a lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo dessa lição nos diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A introdução da lição de hoje nos diz o seguinte: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então, a lição de hoje é quando a criatura vale mais que o Criador. Então, a criatura resolveu ser mais do que o próprio Criador. E aí, meu amado irmão, vai estar em conflito com a própria existência humana. Nós procedemos de Deus, nós viemos de Deus, e um dia a Bíblia diz que nós voltaremos para Deus porque vamos dar conta dele de tudo que nós fizemos. Então, Deus está acima de todas as coisas, isso não tem dúvida nenhuma. Nós não vamos ver aqui, principalmente essa parte, quando advento da revolução do pensamento humano. Aí trouxe uma série de coisas, principalmente no ponto 2 da lição, nós vamos ver isso, que é uma sequência das lições anteriores, de todas essas coisas que temos estudado aí, quando interpretam errado a doutrina do pecado, tudo isso que nós estudamos nas lições anteriores, nós vamos ver agora aqui. Então, o primeiro tópico da lição é o desprezo à verdade. A impiedade e a injustiça, subdivisão 1. O termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então vamos ler aqui Salmo 36, versículo 1. A gente sempre diz que isso aqui é um estudo bíblico. Você, meu amado irmão, deve ler todos esses versículos da lição, deve consultar a todos, é importante isso, tá bom? A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração.
Não há temor de Deus perante os seus olhos. Isso é religiosidade. Depois nós vamos comentar. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, que significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o seu próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar ao Criador. Então, as duas primeiras coisas para a gente ver o desprezo à verdade é impiedade, Jazabé no grego, irreligiosidade. O homem decide viver como se Deus não existisse. Bom, o homem pode decidir viver como se Deus não existisse, mas Deus continua existindo. Deus continua sendo Deus, embora eu possa dizer que não creio em Deus, que Deus não existe, que Deus não está no controle, que eu posso fazer o que eu quero de mim mesmo, mas Deus continua existindo. E Deus continua no controle. Então aí que começa o problema do homem. E aqui essa lição falando que o homem querer ser maior do que Deus, ou o homem não dar o valor devido a Deus. O segundo vocábulo é injustiça, que vem do grego adikia, sem retidão. Qual a ideia que essa palavra carrega? É não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Porque o nosso lidar não é somente com Deus. Se eu não estou bem com Deus, não poderia estar bem com o meu próximo. É aquela situação que a gente sempre fala, né? A questão vertical, meu relacionamento com Deus, e a horizontal, meu relacionamento com os homens. Se eu não estou bem no meu relacionamento vertical, eu e Deus, certamente não estarei bem no meu relacionamento com os homens. Eu posso até agradar aos homens, mas não estarei fazendo bem nem para primeiro, nem para eles. E daí, meu amado irmão, o que acontece com essas situações? O homem não regenerado, nós estamos falando para pessoas não regeneradas, ou de pessoas não regeneradas, melhor dizendo. Idolatria, culto à criatura, perversidade, depravação moral. Nós vamos estudar isso tudo aqui, né, lá adiante, quando foi cada lumerismo, aquelas outras coisas, quais ideias que o homem tiveram. Então, o homem tem a sua mente cauterizada, sua consciência cauterizada. O que é uma coisa cauterizada? É uma coisa que se queimou e que perdeu a sua sensibilidade. O homem sem Deus, o homem que procura se afastar de Deus, ele fica com a sua mente cauterizada. Para ele tudo está certo, tudo está bom, Deus não existe, e aí ele pode fazer o que ele quiser. Mas essa é uma coisa errada, e uma coisa que vai levar o homem à perdição eterna. Vamos à segunda subdivisão, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Romanos 1, 19 e o 20a, que é o texto que nós lemos aqui agora, acabamos de ler. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Depois a gente vai comentar. Por isso, ninguém pode ser desculpável acerca da realidade divina nem do seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Então, a insensatez humana. Qual é a insensatez humana? Começa aqui, até que ele cita aqui, comporta como se fosse divino e não humano. Como se deu a queda de Adão e Eva?
Deus disse para Adão e Eva que o dia que comessem daquele fruto, eles morreriam, não poderiam comer. E a serpente, né, Satanás, incorporando a serpente, disse que se eles comessem daquele fruto, eles seriam iguais a Deus. Eles nunca foram iguais a Deus. Nenhum ser humano foi igual a Deus e nenhum ser humano nunca será igual a Deus. Mas às vezes o ser humano hoje se comporta como se fosse até mesmo superior a Deus. Hoje tem seres humanos que não somente não querem acreditar e crer na Bíblia Sagrada, mas querem até bani-la, querem até tirá-la. Não precisamos mais. Querem tirar a Deus. Deus, não precisamos de Deus, não precisamos da Bíblia, não precisamos da sua revelação. Nós somos superiores. É o que se trata a lição de hoje. E essa insensatez, porque um homem sensato é um homem que não sabe o que está fazendo. É um homem que está fazendo coisas erradas e não está percebendo que assim o está fazendo. Deus se revelou. Mas como Deus se revelou? Salmo 19, por exemplo, diz: os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O homem começou a achar, e aí nós não vamos entrar aqui exatamente no ponto, como que isso tudo que nós vemos aí, maravilhoso, sensacional, que admiramos, é fruto de uma explosão, ou fruto de uma evolução, quando isso é teoria humana. A Bíblia diz claramente: e criou Deus os céus e a terra, e tudo quanto neles há. Existe um Deus Criador que criou todas as coisas. Existe um Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, inclusive o homem, à sua imagem e semelhança. Quando o homem, na sua insensatez, começa a negar a Deus, negar a sua verdade, negar a sua palavra, vai levar ao que ele diz no final aqui. Essa insensatez resulta na idolatria e a perversão moral. Idolatria, às vezes, como diz no ponto 1, a autoidolatria, idolatrar-se a si mesmo, que é o assunto dessa lição, ou idolatrar uma criatura, né, como diz lá o texto, né, substituir a glória de Deus aqui no final, ó, já que é um texto bíblico, né, pelo que também Deus entregou com concupiscência seu coração, minto antes, o 22, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de um homem, corruptível, de ave, de quadrúpede e de réptil. Começaram a adorar a criatura em vez de adorar ao Criador. E a segunda coisa é a perversão moral, porque o homem, não tendo Deus, não tendo um parâmetro, não tendo algo para ele ver se está certo ou errado, então ele começa a fazer aquilo que ele quer e vai ter a sua conduta moral pervertida. Culto à criatura. Praticamente não vamos ser ao ponto que não vamos entrar mais próximo aqui nesta situação, né, piedade e tal, do que a lição nos fala. Ao rejeitar Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder se torna uma referência de idolatria em frente ao Criador, que é bendito eternamente. Eu vou começar até por esse último ponto. Então, nessa religião, né, deles, os seres criados passam a ser cultuados. Então, em vez de cultuar ao próprio Deus, cultua animais, cultuam pessoas, cultuam objetos, tudo que foi criado passa a ter um culto a eles. Depois, na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. É o que nós acabamos de falar. O homem veio da explosão, o homem veio de uma evolução. Então, a matéria está acima de Deus. Quem criou a matéria, eles não sabem responder. Quem adicionou o botão da explosão, também não sabe responder. Então, querem tirar a Deus, mas não tem explicação para tal. E por último, essa parte que eu acho muito importante, na sociedade, o artista, o atleta, o político e o religioso se tornam uma referência de idolatria em frente ao Criador, que é bendito eternamente. Isso tem acontecido demais, meu amado irmão. Quantos artistas aí são idolatrados
Eu não vou citar nome aqui, eu estou até na internet, para depois não haver nenhum problema, mas nós sabemos, você que está me ouvindo, você que vai ouvir esse vídeo em algum momento, você sabe que há artistas, seja que área for, atores, atrizes, cantores, são idolatrados, como se ele fosse um deus. Né? Pessoas até brigam por causa deles. A mesma coisa atletas. Às vezes se criam até torcidas organizadas, times, né? Criam música como se aquele sujeito fosse. Eu vou citar uma situação só para você entender. Houve um padre católico que dizia que Deus é 10. Não vou dizer que o padre está certo, o padre está errado, não acho que negócio de essas expressões eu sou contra. Mas, no meio aí cristão, entre aspas, né, católico, Deus é 10. Aí veio o Romário, jogava com a 11, então alguns começaram a falar, ó, Deus é 10, Romário é 11, ou seja, Romário, sendo o 11, o camisa 11, jogava com o número 11, ele é superior a Deus porque Deus é o 10. Então, muitas vezes essas besterol saem por aí. Depois também ele fala político. Nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil está polarizado. O Lula ou o Bolsonaro. Tem gente adorando Lula, tem gente adorando Bolsonaro. Não tem que adorar nem Lula, nem Bolsonaro e nem qualquer outro político. Temos que adorar a Deus. Podemos votar em um, votar em outro, concordar com as políticas de um, com os temas de um, com os temas de outro, ok, sem problema nenhum. Orar pelos dois, temos que orar para essa nação toda, mas idolatrar alguém, não. E por final, ele fala, infelizmente, até um líder religioso, e a gente sabe que isso existe. Pastor, lá na religião católica, os católicos adoram o Papa, os tibetanos adoram o Dalai Lama, os budistas adoram Siddhartha Gautama, o chamado Buda. Isso acontece. Mas, às vezes, até no meio evangélico, alguns líderes religiosos, principalmente aqui no Brasil, temos visto isso, são praticamente idolatrados. Então, é o homem que começa a cultuar a criatura, em vez de cultuar o Criador. Ele já se afastou tanto de Deus, do Deus verdadeiro, do culto verdadeiro, da verdade da palavra, quando ele rejeita esse livro, e aí, meu amado irmão, ele acaba caindo por esses caminhos. É novo isso, pastor? Não. Você vai ver lá no tempo do Antigo Testamento, aquelas nações, e até mesmo Israel em alguns momentos, se transformou em idolatria, começou a adorar imagens, começou a adorar pessoas, começou a adorar coisas e se deram mal por causa disto. Agora vamos entrar na revolução do pensamento humano, aquilo que nós falamos, naquele ponto lá. Quando a revolução de pensamento, nós vamos ver três coisas aqui, renascentismo, depois humanismo, depois iluminismo e pós-modernismo. Quando essas coisas culturais, vamos colocar assim, foram mudadas, o homem mais se afastou de Deus, nós vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, o renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcaram a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, a Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do renascentismo, contribuiu para o surgimento do humanismo. Então, Renascença, cultura, pintura, literatura, o homem começou a ser racionalista. Então, quando o homem se torna racionalista, ele não crê em milagres, ele não crê em nada que não pode ser comprovado pelo homem. E aí, meu amado irmão, quando você não crê em milagre, você para de crer em Deus. Deus, nós servimos, é um Deus de milagres.
Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, porque ele quis, foi a sua vontade, o seu querer. Deu poder ao homem sobre todas as coisas. O homem pecou, então o homem saiu do jardim do Éden e o pecado veio como consequência. Mas o seu amor continuou muito grande para este homem. Ele providenciou a vinda de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, para morrer na cruz do Calvário, para dar salvação e vida eterna a todos aqueles que vierem a crer no Senhor. Agora o homem se afasta porque não crê em milagre. Nós vimos na lição passada, e inclusive acontece hoje muitas igrejas, né, o progressismo, não acredita que Jesus nasceu na Virgem Maria, não acredita que Jesus vai voltar, não acredita em ressurreição, não acredita em milagre, não acredita no Mar Vermelho, abriu, não acredita que o Jordão abriu, não acredita que Elias desceu o fogo do céu, e não acredita em nada. Acredita só no que pode provar. E o homem passa a ser o centro, tira Deus, a visão teocêntrica, ou seja, Deus no centro de tudo, passou a ser uma visão antropocêntrica, o homem no centro de tudo, a sabedoria humana, a gnose humana, tudo é que vai polarizar, dominar a cultura, a arte, e aí isso adentrou até mesmo no meio da religião. E muitos passaram, dentro do próprio cristianismo, a não crer mais nas verdades bíblicas. E esse é, quando nós estudamos tudo isso, pastor, estamos estudando progressismo, iluminismo, renascentismo, pós-modernismo, estamos estudando isso tudo. Mas para que estudar isso tudo? Nós somos cristãos, nós somos remidos, lavados no sangue cordeiro, nós temos a salvação, sim temos, amados irmãos, somos servos de Deus, mas estamos estudando essa PAD, nos deu essa revista para a gente entender porque isso está se adentrando no meio da igreja evangélica hoje, no século XXI. Esses pensamentos. Pode não entrar todos, já todos os pensamentos renascentistas estão dentro da igreja evangélica, não, talvez alguns não, todos os pensamentos humanistas estão, talvez não, alguns não, todos os pensamentos iluministas não, mas essa misturada toda entra e muitas vezes nós se desviamos do verdadeiro evangelho que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Qualquer movimento desse é um movimento humano. Então vamos para o humanismo, né? Porque o renascentismo acabou contribuindo para o surgimento do humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. Dê positivo destaques à valorização dos direitos do indivíduo. Então, os humanistas passaram a dar um maior valor ao direito de cada ser humano. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. Aí nós vamos ver aqui. A Bíblia possui um arcabouço, ou seja, uma estrutura de concepções de liberdade e de igualdade, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que as Escrituras ensinam a igualdade entre raças, classe social e gênero. Não há, pode haver algum ser humano citado na Bíblia até fazendo coisas que não deveriam fazer, mas o assunto da Bíblia é santidade. Deus, quando Jesus, vamos falar uma coisa simples, quando Jesus veio aqui na Terra, ele valorizou as mulheres que dentro da ótica judaica errada daqueles dias, a mulher não tinha valor nenhum na sociedade. Essa é a vontade de Deus? Não, Deus permitiu, e aí a gente fala claramente para você entender, meu amado irmão, estamos dando exemplo bíblico. A ascendência de Cristo, nós temos Raabe, nós temos Ruth, pessoas que, pelo judaísmo, não poderiam nunca fazer parte dessa ascendência. Teria que ser judeus puros, descendentes direto de Abraão, e no caso de Ruth não era, ela é uma moabita que veio a se casar com Boaz, teve um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jessé, que teve um filho chamado Davi, que foi escolhido por Deus, e hoje, até hoje, o símbolo do judaísmo a bandeira deles tem a estrela de Davi. Então, essa mulher foi colocada ali, não foi colocada pelo homem, foi colocada por Deus. No Antigo Testamento está cheio de exemplos de mulheres que participaram ativamente de muitas situações. Então, a Bíblia ela não tem, que ele fala no final aqui, raça, classe social, gênero. O Senhor Jesus Cristo estava lá com os pobres. Não, então Jesus só ia com os pobres. Não, Jesus estava com os ricos também. Jesus falou que vai lá com Nicodemos. Quem colocou a sepultura de Jesus foi homens ricos, Arimateia, Nicodemos.
Lucas 8:3, 1-3, fala que as mulheres que ajudavam Jesus com a sua renda. Então Jesus não estava só com os ricos quanto os pobres. Jesus não estava só com os pobres quanto os ricos. Jesus estava com todas as classes sociais. Jesus estava com todas as pessoas. Então, mesmo essa questão que o humanismo trouxe boa de valorizar, o livro da Bíblia já valorizava, mas o anterior, ética e moral, depende do homem? Não. A ética e a moral sempre dependerão de Deus através da sua palavra. E daí veio o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX, bem recente. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Tudo isso entre aspas. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos, também entre aspas, tornaram-se relativos, também entre aspas. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse momento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, abuso do corpo, depravação e o consumismo desenfreado. Então, o primeiro iluminismo surgiu lá na Europa entre o século 17 e 18. Toda a tradição rejeitada, procurar uma razão para suas respostas, entendiam que o homem era senhor do seu destino e a igreja era dispensável. Bom, precisa comentar isso aqui, meu amado irmão? Isso é uma coisa humana. Aliás, na verdade, até satânica, vamos dizer. Todos esses pensamentos aqui são satânicos para afastar o homem de Deus. A igreja ser dispensável? Não, a igreja não é dispensável. Jesus Cristo disse que ele seria o fundamento da igreja, nela a igreja seria edificada nele. A igreja, ela é importante neste mundo, porque nós somos os representantes de Cristo aqui para pregar o evangelho e levar esse evangelho a toda a criatura. E a igreja que será arrebatada no último dia. Igreja, nós estamos falando de denominações? Não, estamos falando da igreja de Cristo, verdadeira, fiel, os gemidos e lavados, o sangue do Cordeiro de todos os tempos. Depois vem a pós-modernidade, a modernidade líquida, não sei o que lá. O que é uma coisa líquida? Ele diz que os valores que eram absolutos tornam-se relativos. Então, o que a Bíblia diz? Não matarás, não adulterarás, não, isso tudo é relativo. Dependendo da situação, você pode matar, dependendo da situação, você pode mentir, você pode adulterar, você pode fazer, todo direito é seu, o homem que manda em si próprio. E, nesse aspecto aqui, o que é que acontece? Relacionamentos superficiais, o homem querendo fazer essas duas coisas chamadas aqui, hedonismo e narcisismo. Pastor, que hedonismo e narcisismo? Na sua revista que você tem, está escrito aí. Hedonismo, dedicação ao prazer dos sentidos, o prazer como estilo de vida. Pastor, o prazer, e aí Deus deixou ao homem o prazer está no ser humano, mas não como estilo de vida. Não devo viver para o prazer, eu tenho que viver para a glória de Deus. Quando, em algumas situações, né, e aí não estamos falando aqui de prazer sexual apenas, nós estamos falando, você comer uma boa comida, você sente prazer, satisfação ao comer aquela comida, mas não podemos viver para a comida, viver para o ventre, a Bíblia diz isso. Quando você vai fazer uma viagem, descansa sentindo prazer, porque ali viu coisas bonitas, mas você não pode viver eternamente assim, você tem que também dedicar o seu tempo a buscar a presença do Senhor, e assim por diante. Depois, narcisismo, amor pela própria imagem. É a lição de hoje, antropocentrismo. E hoje, meu amado irmão, por causa da rede social, ficou pior. Se naquele tempo era assim, imagina hoje. O homem está querendo mostrar uma coisa que ele não é. E isso é um grande perigo do século XXI. Narcisismo, o amor a si próprio. Nós vamos ver aqui agora, no ponto 3. Tipos de auto-idolatria. Idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado.
O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo. Aí vamos lá, eu vou até falar bem devagar para você aqui. Ó. Paulo diz, o homem é amante de si mesmo, sem amor com o próximo, sem amor para com Deus, amante de eleitos. Aí ele volta e coloca cada adjetivo para isso. Então o apóstolo retrata o homem como egoísta, amante de si mesmo. Avarenta, amante do dinheiro. Odiosa, sem amor para com o próximo. Rebelde, sem amor para com Deus. Hedonista, amante do deleite. Vamos lá. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. A Bíblia diz isso, pastor? Diz mesmo? Porra, não. Eu acho que isso aí deve ser alguma coisa do pastor Douglas Baptista, que ele está querendo fazer uma lição sobre isso, então ele está falando isso. Vamos ver se a Bíblia diz ou não diz. Ele cita João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ah, pastor, mas quem falou isso, pastor? Quem disse isso? Necessário que ele cresça e que eu diminua? Ele quem? Eu quem? João Batista, que a Bíblia diz que entre os nascidos de mulher não houve um profeta, um homem maior do que João Batista. Ele disse, é necessário que ele cresça e eu que diminua. Eu, João Batista, diminuo e ele cresça. Quem? Ele estava mostrando Jesus. Então, a supremacia, a primazia é de Deus, não do homem. Nunca será e nunca poderá ser. Nós estamos servos de Deus. Então, muito cuidado, meu amado irmão. Tudo o que não for culto a Deus, tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus, se torna idolatria. Inclusive adorar a si próprio. Mas auto-idolatria, pastor? Sim. Veja bem. Se eu estou mais preocupado com a minha imagem. Vamos lá. Pastor, então é pecado. Aí vamos falar de pecado de aquela roupa, ou aquela maquiagem, ou não sei o quê. Não estou nem falando disso, meu amado irmão. Isso eu acho que é uma parte até que já foi superada na igreja. É lógico que tanto homens e mulheres de Deus têm que se vestir, tem que, enfim, fazer todas as partes de uma forma que glorifique o nome de Deus. Aí é cada um que tem que ver com Deus. Né? Não sou eu o pastor que vou dizer para você como vai fazer ou não vai fazer. Mas olha só, preste bem atenção. Hoje as pessoas estão preocupadas apenas com a sua imagem. Por que eu devo me preocupar, pastor? Eu devo preocupar não com o que a minha avaliação de mim mesmo ou a avaliação que as pessoas fazem de mim mesmo. Eu tenho que me preocupar com a avaliação que Deus faz de mim mesmo. Eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que entender que as minhas ações precisam ser aprovadas por Deus. As minhas atitudes, o meu modo de vida, Deus é que tem que verdadeiramente dizer que está correto. Como que eu vejo isso, pastor? Pela sua palavra. Crente tem que ter intimidade com Deus, meu amado irmão. Orando, lendo Bíblia, jejuando, frequentando a escola bíblica dominical, enfim, tudo aquilo que você possa fazer para aprender mais e mais do Senhor. Porque, infelizmente, hoje, de muitos púlpitos sai a própria auto-idolatria. Você é mais do que vencedor, vira para o teu irmão, diz só vitória, não sei o quê. A vida do cristão não é assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. O crente passa por luta, por dificuldade, problemas, mas o Senhor é que está no controle da vida dele e o Senhor tem preparado para ele o melhor. Vamos agora para a idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Aí ele cita vários textos aqui de Romanos e Coríntios. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba, a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolo no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. É isso mesmo, pastor? Acho que o pastor Douglas Batista está exagerando, hein, pastor? Está falando coisa aí, né? Será? Ele está dizendo? Bom, vamos ver aqui, porque o pastor Douglas Batista disse e citou a Bíblia.
E você só vai ter certeza se alguma coisa está certa ou errada se você também consultar, ler a Bíblia e procurar nela saber se aquilo que qualquer um está falando é verdade. Está um pouquinho difícil de abrir, mas vou conseguir agora. 15:8 de Mateus. Este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, há pessoas que parecem que estão adorando a Deus, mas não estão. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas, possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra não é ficar escondida aqui dentro, meu amado irmão, é lê-la, 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 lê-la. Porque a palavra, o Espírito vai te incomodar. O Espírito vai falar com você através da palavra. O Espírito vai querer te mostrar aquilo que você deve fazer ou não fazer, como você deve se comportar, como você deve agir diante deste mundo tão difícil. Porque nós estamos sendo bombardeados por uma série de informações. Eu estou aqui no YouTube, eu estou aqui na internet. Mas se eu acabar de fazer este vídeo, entrar no YouTube e procurar sobre diversos assuntos, eu vou ver gente falando todo tipo de situações. Eu posso fazer isso, você também pode fazer. Então você vai ter várias informações. Na semana passada eu disse, assim como eu estou aqui pregando e ministrando essa aula, muitos pastores sérios ministrando esse mesmo assunto também no YouTube. Mas há um monte de gente falando um monte de coisa que está fora da palavra. Por isso eu tenho que conhecer a palavra. Cuidado, porque se a gente que parece que está cultuando a Deus, mas não está, olha quantas coisas ele diz aqui. Algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos e aos corações. Traz a leitura no seu time como que ele faz isso? Prioriza a reputação pessoal, está mais preocupado consigo do que com Deus, com a palavra, está mais preocupado com o que as pessoas vão falar dele, está mais preocupado com o like da internet do que com a palavra de Deus, de falar a verdade. Depois, busca o prazer como bem maior. Prazer da carne, não, meu amado irmão. A minha busca tem que ser de agradar a Deus, não a mim mesmo e nem a ninguém. Nutre tendências supersticiosas. Qual é o problema, meu amado irmão? Isso acontece. Pastor, começa a acontecer hoje? Não, acontece há muito tempo, meu amado irmão. Tem crente que pega a palavra e usa ela como se fosse um livro supersticioso. Não, isso aqui não é isso não, meu amado irmão. Isso é um livro que você deve ler com muita reverência, sabendo que Deus está falando com você através desse livro. E por último, dentro dessa situação que ele fala, possui excessivo apego aos bens materiais. Pastor, é pecado ter bem material? Não, meu amado irmão, de jeito nenhum. Como eu já falei, Jesus convivia com pobres, com ricos. Homens do Antigo Testamento eram ricos, alguns homens do Novo Testamento eram ricos, e algumas mulheres, inclusive é citado, como eu já citei, ajudaram Jesus no seu ministério, não tem problema nenhum. O problema é se apegar a este bem material e colocá-lo acima do Senhor. Aí se torna pecado. E vamos para a última, que é a idolatria sexual. Estamos vendo que tipo de auto-idolatria existem. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade, libertinagem. Aí tem algumas situações aqui que ele cita a Nova Versão Internacional. Então nem adianta eu ler o versículo na minha Bíblia, porque a minha é Almeida. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática de ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: viva no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Estamos sendo bombardeados com falsas doutrinas pelo YouTube, como eu acabei de falar, mas estamos sendo bombardeados também com a imoralidade sexual pela internet. Todos nós somos bombardeados. Hoje você vai ver uma televisão e, de repente, num comercial, para vender qualquer produto, aparece uma mulher seminua.
Eu não vejo novela, na minha casa, nem a minha esposa vemos novela, mas na novela, aqueles que vêm, eu até digo, eu oriento você, né, eu aconselho você a que não veja, mas vê. E aí eu falo, novela, filme, série, aparecem cenas de pessoas tendo relações sexuais. Ah, pastor, mas são atores, então são atores, meu amado irmão. Veja bem, já é errado aquilo ver. Ainda mais pessoas que não são cônjuges, estão ali. Ah, mas eles não estão tendo relações mesmo, pastor, aquilo é tudo inventado ali, mostrado. Não importa, meu amado irmão. Tudo isso vai contrário à Bíblia Sagrada. E aí, como ele diz, ó, começa com os impulsos sexuais, a sensualidade. A sensualidade está aí. Até com a maneira como as pessoas se vestem na rua, saem, se amostram, tudo vai ser uma coisa. Então, vem todo esse bombardeio, e aí o homem acaba colocando o sexo, e a postura sexual, não só a relação sexual ilícita, como ele diz aqui, mas a ideia, a procura, pornografia, ou sei lá mais o que, acima de Deus. Então, isso não deve nem existir na nossa vida, nem acima nem abaixo, mas quanto mais você colocar isso como algo mais importante que Deus, não, meu amado irmão. Sexo é maldição? Não, sexo é bênção de Deus. Como o sexo tem que ser feito? Dentro do casamento. Dentro do casamento. Tá? Nem antes, com o próprio casal, né, que vai casar, nem durante, se for com alguém que não faz parte do casamento, e nem depois, no momento nenhum. Sexo é dentro do casamento, entre marido e mulher, dentro daquilo que a Bíblia deu. Isso era bênção na vida das pessoas. Foi bênção na vida de Adão e Eva, foi bênção na vida de todos os outros homens de Deus, mulher de Deus, será bênção na nossa vida também. Mas qualquer outra coisa que entra para a idolatria sexual, perfeição sexual, qualquer outra coisa nessa área, é contrária à palavra de Deus, é contrária à Bíblia Sagrada, é contrária àquilo que Deus manda. Então nós temos que ter cuidado para não entrarmos nesse tipo de auto-idolatria. Eu estou tão preocupado comigo, eu sou tão importante, que eu faço qualquer coisa, não importa que isso esteja contrário à Bíblia Sagrada. Não, eu tenho que estar de acordo com a palavra. E vamos para a conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência da retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, e Deus tem tratado assim, por isso a igreja ainda está nessa terra. Por isso a terra está tão corrupta, por que Jesus não levou a sua igreja? A igreja está aqui para falar a verdade, a igreja está aqui para combater o mal, a igreja está aqui para ainda tentar convencer alguns a que se convertem e deixem os seus pecados. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, esse mundo vai entrar na grande tribulação, e aí vai ser terrível para aqueles que ficarem aqui. Então, Deus irá cobrar daqueles que não se arrependerem por causa do seu pecado. Por que estamos aprendendo essas lições? É para que, se essas coisas vierem entrar nos nossos corações, entrar no seio da igreja, nós possamos combater. Combater, nós estamos combatendo contra a carne e contra o sangue, contra os principados e potestades que atuam nos lugares celestiais, com a armadura de Deus e com oração, para sermos mais do que vencedores em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, a desacralização da vida no ventre materno. Vamos ver a questão do aborto, com certeza, nessa lição. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.